Ronaldão, a gente fala do Corinthians também aqui no Jogo Aberto nesta quarta-feira. E mais uma lesão de Memphis Depay, hein? Onde ele machucou no shopping? Onde ele machucou no shopping? Onde ele está? Memphis vai ultrapassar a marca de 2 meses sem jogar. Fora de combate desde a contusão muscular na coxa, que sofreu no dia 22 de março contra o Flamengo, desfalcará o Corinthians amanhã diante do Peñarol pela Libertadores por conta de dores na panturrilha. A pergunta que se faz é se ainda voltará a vestir a camisa do Timão. Seu contrato termina no dia 20 de junho e renová-lo pelo jeito não será fácil, ainda mais nas bases atuais. Só que o parceiro disse para vocês que a gente não reservou nada no dinheiro do Corinthians, senão eu não consigo resolver o problema das contas que eu prometi que a gente teria que chegar no final desse ano aqui com redução de dívidas. Como as competições vão parar por conta da Copa do Mundo, restam pouquíssimas oportunidades para ver Memphis em campo antes disso. Ou contra o Galo domingo pelo Brasileiro, ou diante do Platense quarta da semana que vem pela Libertadores. A sua apresentação para disputar o Mundial pela seleção holandesa está prevista para o final deste mês. Só que nas últimas horas, o técnico Koeman deu uma declaração, no mínimo, polêmica. Ele afirmou que, embora exista a chance de levá-lo para a Copa, é preciso que entre em campo e atue durante vários minutos. Tem chance de jogar, a gente está trabalhando para ele retornar o quanto antes, mas com uma boa margem de segurança, porque o Memphis tem uma Copa do Mundo para disputar daqui a pouco, né? Desde a contusão contra o Fla, Memphis desfalcou o Timão em 14 jogos. Na temporada, só entrou em campo 12 vezes e marcou 1 gol contra o Santos no dia 15 de março. Por outro lado, quem está garantido no jogo contra o Peñarol é o goleiro Hugo. Depois da frustração por não ter sido convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, ele postou uma mensagem agradecendo aos que torceram por ele e dizendo que os nãos fazem parte do futebol e da vida. Combustível para fazer ainda mais, escreveu, ressaltando a sua torcida pelo Brasil. A última informação era aquela reunião na qual a Prefeitura e a FIFA falaram: Corinthians, eu preciso que você faça a abertura da Copa do Mundo Feminina em julho de 27. O Corinthians disse: ok, pode ser. Aí a FIFA e a Prefeitura: mas é o seguinte, precisa aumentar. 48 mil não basta para uma abertura. Para a competição tá tudo bem a Neoquímica Arena ser a abertura, mas para uma abertura eu preciso de 60. Vamos ampliar o estádio? O Corinthians falou: vamos. Então vocês pagam. Tá, a gente pode pôr a provisória. Não, a provisória não. E eu acho que a diretoria foi bem. Não dá para subir uma provisória, porque para subir uma provisória, você vai ter que pôr guindaste, vai pôr pessoal cuidando para subir a provisória, pedreiros, enfim, todo mundo que vai trabalhar no local, aí você vai ter que fechar o setor. Aí você toma um prejuízo com o setor fechado em todos os jogos. Aí você começa na Sul, termina a provisória na Sul, parte para Norte, termina a provisória da Norte. E aí você fechou um setor, depois você fechou outro. Hora que acabar a Copa do Mundo de seleções feminina, aí trabalham de novo, tira a provisória da Sul, fecha o setor, perde mais dinheiro quando voltar o futebol do Corinthians. Aí fecha na Norte. Gente, não tem a mínima condição. Então o Osmar, eu acho que nessa ele foi bem. Ele chegou lá para os caras, a informação foi até do Benja, e disse: ok, vocês querem? Coloca a arquibancada fixa, coloca a definitiva, porque aí eu aumento a capacidade para mim também. Então é uma decisão correta, tem que ser firme mesmo, porque senão vai sobrar prejuízo para o Corinthians, ou vai dar problema no estádio que hoje você consegue mandar os jogos, que ele está enchendo, sobretudo atrás dos 2 gols. Então não dá para você fazer esse tipo de movimento. Então, se Prefeitura e FIFA quiserem, gastem o dinheiro e subam lá as 2 arquibancadas fixas para nunca mais tirar. E aí a capacidade da Neoquímica Arena vai aumentar para mais de 60 mil, 60 e poucos mil, e o Corinthians também vai poder usufruir. Lembrando, quando o estádio foi construído, 2011, 12, 13, 14, toda a fundição atrás dos 2 gols está pronta. Quem vai de sul ou de norte, está me acompanhando, vai saber do que eu estou falando. Quem nunca foi de norte-sul, talvez não vá conseguir acompanhar. Existem uns buracos ali, já estão prontos. Aqueles buracos é para subir a estrutura de concreto para segurar uma segunda bandeja do estádio. Está pronto. O mais difícil era fazer
essa fundição, a fundação ali que vai subir aquela estrutura. Então, na época, a diretoria do Corinthians, o Andrés, a Odebrecht, deixaram pronto. Só que precisa de dinheiro para subir isso daí, para ter uma segunda bandeja. Aí você vai ter que, talvez, deslocar o telão. O que vai fazer com o telão? Você vai pôr para trás, vai pôr para cima? Não é simples. E é o seguinte, essa daqui, para mim, é uma boa notícia. Eu não sei se é para você, você comenta aí e deixa para você no comentário se também para você é uma boa notícia. Aliás, também não esquece, hein? Se inscreva no canal, preciso muito da sua inscrição. Deixa o like, hypa também esse vídeo aí, dá essa moralzinha, beleza? Notícia para mim muito boa. O órgão, vou até ler aqui, hein? Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo rejeitou um recurso interposto aí pelo Corinthians, que é contra, claro, a intervenção judicial, naquela possibilidade daquele inquérito civil que abre, claro, a possibilidade da intervenção. Então, a investigação foi aberta ainda o ano passado, vários pedidos foram feitos de intervenção, teve do Dr. Cássio Conserino, teve do coletivo Voz Corintiana, teve do sócio, que também é juiz de direito, né, o Dr. Leandro Cano, teve até do Romeu Tuma Júnior recentemente. Então, esse órgão do Ministério Público está com todos esses pedidos na mão, e aí o Corinthians foi se defender e entrou com recurso. Esse órgão rejeitou o recurso do Corinthians, porque se esse órgão aceita o recurso, para por ali. A intervenção não avança, mas esse órgão, o que ele fez? Ele simplesmente rejeitou o recurso e aí pode sim manter o rito para uma intervenção judicial. Agora o MP vai passar a investigar, claro, todas as alegações presentes no inquérito, incluindo não só, claro, os argumentos apresentados pelo Dr. Cássio Conserino, mas todas as outras petições que eu disse em relação a esses pedidos todos, de todos esses, do Leandro Cano, do Romeu, do Voz Corintiana, todos esses pedidos de intervenção judicial. Então, a possibilidade não está descartada. Essa, para mim, é uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma. Agora, o MP, o Ministério Público de São Paulo, vai examinar se a juíza ia, assim, uma ação civil pública, cabendo, claro, a um juiz a decisão de deferir ou não essa medida, e não tem prazo. Então, antes que me pergunte, cara, é tudo no tempo deles. O torcedor tem ansiedade, quem quer intervenção, como eu acho que é a única solução para o Corinthians, diante dessa política do modelo associativo, que para mim não tem mais solução, a gente vê cada coisa, a gente lê cada coisa, a gente ouve cada coisa, que para mim não tem mais solução. Então, diante disso, a única possibilidade é uma intervenção para poder cair ali, Conselho Deliberativo, CORE, cai tudo e aí tentar recomeçar esse clube de novo, como aconteceu lá no Bahia, lá atrás, no começo dos anos 2010, porque eu não consigo ver outra solução. Então, foi uma ótima notícia a possibilidade de seguir lá no conselho, nesse conselho especial do Ministério Público. Ele é o órgão responsável por analisar todos os pedidos de intervenção, seja de clube, seja de qualquer outro situação ou lugar. Esse órgão não é o Dr. Cássio Conserino, ele faz a solicitação para esse órgão, que aí esse órgão analisa, acho que aqui não vale não, corta. Aqui vale, vou seguir, deixa eu ouvir, agora vai ter oitiva, vai ouvir as pessoas, vai pedir documento, enfim, tem todo um trâmite, temos que esperar, não é no nosso tempo, é no tempo aí do Ministério Público e tudo mais. Mas ótima notícia, avança a impossibilidade de intervenção judicial, segue vivíssima no Parque São Jorge, pelo menos para mim é uma ótima notícia. E para você? Uma dívida de 40 milhões ameaça outra que estava tranquilaça de quase 700 milhões. É isso mesmo, matéria muito importante do Daniel Kepler no portal Meu Timão. Quem quiser depois em detalhes, aliás, leiam as matérias inteiras, não lê só título. A gente está com rede social, que é tudo mastigado, tudo muito rápido, mas lê matéria, parágrafo por parágrafo, vai ser sempre importante na sua vida e vai ajudar bastante. Então, Daniel Kepler conta pra gente que simplesmente o Corinthians foi colocado de novo na dívida
na dívida ativa da União com pendência de FGTS, 40 milhões, mas o Corinthians foi colocado de novo com uma nova dívida. Sabe qual é o problema disso? Não é só os 40 milhões, ou não são só 40 milhões. O Corinthians fez um acordo recente, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vocês lembram? O Corinthians devia 1,2 bi dessas dívidas tributárias. Fez um acordo, caiu para menos de 700 milhões, 679 milhões. Fez o acordo, pagou a primeira. Agora entrou outras 40 milhões. Só que tem uma cláusula nesse acordo, para qualquer um que faz esse tipo de acordo ali com a Procuradoria, que diz: você não pode ter novas dívidas. Se não corta o primeiro contrato, o primeiro acordo que a gente tem. Ou seja, se o Corinthians não pagar os 40 milhões, volta para 1,2 bi. Hoje você conseguiu naquele acordo derrubar 600 milhões, porque tem juros e tal. Na prática a dívida total caiu em 200, tá? Para ser justo. Porque os juros não conta é 1,2, virou 600 e pouco, mas na prática, quando cai a dívida geral do clube, a dívida total caiu 200. Mas isso é uma coisa à parte. Se você não pagar os 40 milhões, o acordo é cancelado e você volta a dever 1,2 bi. Olha o tamanho do impacto. Só que só tem um problema. Você tem limite de 90 dias para pagar os 40 milhões. Então, o Corinthians agora simplesmente tem 90 dias, mais ou menos ali até agosto, para pagar mais 40 milhões. Pagou 40 para o Rojas, pagou 40 para o Félix Torres, deve ainda mais de 40 milhões para o Memphis. E agora a gente tem 40 milhões de imposto e se não pagar até agosto, vai cancelar o acordo de 1,2 bi, que teve um desconto aí de quase 50% e caiu para 600 e pouco, para ser pagos aí em 20, 30 anos. Que loucura isso, hein, gente? E as pessoas não têm noção. Acham que quando a gente fala é exagero. As pessoas acham que quando a gente fala nós somos da teoria do caos. A situação do Corinthians é muito grave. Os conselheiros não parecem estar se importando, eles querem manter do jeito que está, não querem nem ouvir, por exemplo, o pessoal da Safiel que está pedindo para ir buscar no mercado um aporte para o Corinthians respirar, pagar um monte de coisa que está devendo, mudar um modelo de gestão, o Corinthians ter um outro ar, uma outra governança. Mas para os caras lá, o importante é manter o status que eles têm. Manter os cargos, manter as benesses e tudo mais. A nossa situação é gravíssima. A situação do Sport Clube Corinthians Paulista é gravíssima. Então a gente voltou a colocar mais 40 milhões de dívida de FGTS, dívidas tributárias, na conta e agora apertado, com um acordo feito, tendo que pagar até agosto. É muito, muito grave isso daqui. Enfim, vamos ver o que o Corinthians faz. Vai ter que arrumar ou fazer outro acordo. Não sei se eles fariam. Não sei se fariam. Talvez vai ter que arrumar uns 40 milhões, além, claro, de seguir pagando o acordo que tem lá por 20, 30 anos. Fiel, pra mim isso é uma boa notícia, porque eu já perdi a esperança no modelo associativo do Corinthians, no modelo político atual. Eu não falo que o problema tá no modelo, o problema tá nas pessoas que fazem parte desse modelo. Porque a gente vê clubes grandes que têm o mesmo modelo político do Corinthians, mas enquanto tiver essas pessoas dominando, essas ratazanas fazendo a festa lá dentro, o Corinthians não vai ser a potência que poderia ser. Porque para mim, com o mínimo de gestão honesta, o Corinthians seria top 1 disparado do Brasil e bateria de frente com os maiores clubes da Europa, do mundo. E eu falo caso de Real Madrid, Barcelona, times desse nível, Liverpool, Arsenal. O Corinthians tem força para isso, mas essas pessoas lá dentro só querem saber do próprio umbigo. E para mim tem que intervir sim judicialmente. E esse fato da expulsão do Andrés, isso dando tudo certo na segunda-feira que tem votação, para mim já é um pontapé inicial. Não sei sua opinião, deixa aí nos comentários. Memphis Depay, se tava fazendo cera até agora, acabou.
Já tomou uma dura do técnico da Holanda, que é casca grossa, não vai dar mole pro Memphis. Pode ficar fora da Copa? Não acredito nisso. Mas se ele não jogar minimamente nessas últimas partidas do Corinthians, ele vai se queimar e feio. Vai se queimar feio, porque lá não é a mesma corrupção que é na seleção brasileira, não. Lá se você não tiver bem, não vai jogar. Lá se você não tiver bem, você vai pro banco. Não é convocado. Então, pelo menos isso tem de bom na Holanda, né? O que não é com a nossa seleção. Mas deixa a sua opinião sobre essa lesão do Memphis. Miguel ou realmente está acontecendo algo tenebroso dentro do departamento médico do Corinthians? Opina aí, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar 40 mil inscritos, estamos muito perto dessa marca. Você faz parte dessa comunidade, faz parte desse canal que vem crescendo aos pouquinhos aqui. A gente teve alguns problemas na caminhada, na trajetória aí com o YouTube, tomamos strike do canal do Meu Timão. O YouTube muitas vezes parou de entregar o nosso vídeo, mas estamos voltando a crescer e você vai nos ajudar nisso. Faça parte aí, nos ajude alcançando os 40k de inscritos. Se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o like que ajuda a gente demais a trazer mais conteúdos aqui para você. Só clicar nesse joinha aqui embaixo. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!